Deus enviou nosso Pai levar a palavra dele para que outros possam ter vida e vida em abundância. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Vida e vida em abundância. Através da sua palavra, através desse livro da boca de Deus que é a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus, Ele preparou algo para você nessa noite, para nós nessa noite. Então eu quero te pedir algo. Abra o seu coração para viver o sobrenatural de Deus. Eu sei que durante os louvores o Senhor já deve ter falado com você, já deve ter te entregue essas palavras, mas eu tenho certeza que existe uma porção do Senhor nessa noite que transforma a nossa mente, que altera o nosso coração, que altera o nosso interior, para que a gente possa viver essa abundância de Deus sobre as nossas vidas. Então eu quero te pedir mais uma vez, coloca aí a mão no seu coração e fala aí com o teu Pai. Expressa para Ele o teu amor, a tua gratidão. Expressa para Ele o quanto você o ama, o quanto você deseja estar mais próximo dEle, estar mais entregue aos planos e aos propósitos dEle para a sua vida. Amado da nossa alma, nessa noite eu quero te pedir, vem com a tua palavra cortando os nossos corações, nos fazendo entender quais são os teus propósitos para nós. Queremos entender quem tu és e permanecer crendo em quem tu és. Nos ajuda a viver uma vida segundo a tua vontade, segundo ao teu querer, segundo os propósitos que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações nessa noite, para que a tua palavra gere uma alteração, a alteração necessária que faz caminharmos e permanecermos em tua presença. Senhor Jesus, nós te amamos e nós já sabemos que tu és o melhor que aconteceu em nossa vida e que não há outro além de ti, que não há caminho mais perfeito do que o teu. Então nos atrai a cada dia para o centro do teu querer, para o centro da tua vontade. Queremos nessa noite sermos quebrados por ti, refeitos por ti. Porque eu tenho certeza que a tua palavra gera essa alteração e essa transformação que precisamos. Levanta-nos nesse tempo, como uma geração que vive segundo a tua vontade, segundo a tua verdade. Levanta-nos como um povo obediente, como um povo que tem um coração submisso e humilde a ti. Em nome de Jesus, nos levanta nesse tempo e faz resplandecer sobre nós a tua luz. Faz resplandecer sobre nós quem tu és, para que outros conheçam que tu és o Deus verdadeiro e fiel, o Deus bondoso, o Deus que cumpre as suas promessas e não falha, o Deus que continua realizando milagres, o Deus que continua ressuscitando, curando, o Deus que continua restaurando famílias, transformando. Em nome de Jesus, aviva em nós a tua obra como nos primeiros dias. Aviva em nós uma chama que não se apaga, mas que permanece até o dia em que o Senhor virá. No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o nome do Senhor. Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa vida, da nossa entrega. E eu quero, debaixo de muita graça, que nessa noite você viva esse concerto de Deus. Eu confesso a vocês que no momento em que eu estava preparando a palavra, até compartilhei com o pastor Zé. Eu disse, amor, compartilhei com uma liderada minha. Eu estava procurando uma palavra um pouco mais aromática, um pouco mais leve às vezes, que fosse mais leve. Mas o Senhor pediu para que a igreja dele continuasse crescendo em maturidade, para que a igreja dele começasse a viver uma vida de relacionamento intenso com Ele,
uma vida de entrega total, sem reservas, sem pensar e sem olhar para a direita ou para a esquerda, mas continuar olhando para a bondade de Deus, para a fidelidade dEle, e continuar acreditando a partir daquilo que Ele já fez na sua vida. Talvez não tenha acontecido tantas coisas extraordinárias daquilo que você sonhou, ou talvez pensou ou imaginou para a sua vida. Mas eu quero dizer que o que já aconteceu sobre você é suficiente para que você estivesse aqui, o adorando, engrandecendo o nome dEle. O que aconteceu já na sua vida é o suficiente para que você reconheça Ele como Deus soberano, como Deus amoroso, como Deus que restaura, como Deus que faz. Então, se você permanecer confiando nesse Deus, você viverá o extraordinário dele na sua vida. Eu não tenho dúvidas do que Deus tem reservado para nós. A palavra dele é real e verdadeira. E diz que o melhor dele ainda está por vir. Diz que aquilo que não ouvimos, que não desceu no nosso coração, Ele tem preparado para nós. Que Ele ainda não concluiu, que irá concluir. Então a palavra dele nos garante isso. Mas eu quero te perguntar nessa noite: quem nós estamos servindo de fato? Ao Senhor? Ou simplesmente ao Deus, a promessa que Ele realiza na nossa vida? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes o nosso coração, ele tende a ser enganoso. Ele é enganoso e corrupto. E muitas vezes nós criamos a expectativa da resolução ou da visualização de uma promessa. E nos esquecemos muitas vezes do Deus que fez a promessa. Queremos que a promessa se cumpra para que ela satisfaça o nosso eu e o nosso coração. E muitas vezes, quando essas promessas se cumprem, o nosso coração ainda continua desviado da presença dele. Então eu quero que os seus olhos nessa noite seja direcionado ao Deus que te prometeu e não simplesmente a conclusão dessa promessa. E lá em Jeremias 17, capítulo 17, e no versículo 9 e 10, vai falar assim. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9 e 10. Vai falar assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Então, eu quero perguntar mais uma vez a você nessa noite, e eu quero que você reflita com muita sinceridade ao nosso Deus. Quem você está servindo? Quem nós estamos servindo? Estamos servindo a promessa? Ou nós estamos servindo o Deus que nos prometeu? Será que talvez essa promessa de ser isso ou aquilo, de ter isso ou aquilo, não se cumpre na sua vida por um motivo ou por um acaso? Você permaneceria firme no Senhor, continuando com a sua fé inabalável? Você permaneceria acreditando no Deus que fez a promessa? Ou o seu coração se esfriaria? Ou deixaria o nosso Senhor? Então, o reconhecimento nessa noite de quem nós somos e de quem nós estamos sendo e de quem nós queremos tornar, eu quero dizer para você
é importante e é crucial para que a gente viva longe desse engano no coração, para que a gente viva distante dessa soberba, para que a gente viva distante desse orgulho que muitas vezes nos cerca. Então eu quero que nessa noite você olhe para dentro de você e comece a se enxergar. Deus, quem eu tenho sido nessa noite? Deus, o que é que eu tenho feito? E como é que eu tenho te servido? O que é que eu tenho realizado? São obras que é para a glória do teu nome, para a manifestação do teu nome? Ou são obras que é para que eu me torne conhecido, ou as pessoas reconheçam quem eu sou? Sabe por que eu digo isso, povo de Deus? Porque durante muito tempo na minha vida, eu caminhei buscando essas promessas. Eu caminhei buscando a realização dessas promessas para que eu me sentisse realizada em Deus. Porque o Deus que me prometeu não era suficiente na minha vida, mas o cumprimento das promessas para que as pessoas enxergassem e vissem que eu era vitoriosa no Senhor. Sabe aquela história? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? É basicamente isso, esse entendimento um tanto egoísta que muitas vezes ao longo da nossa vida nós carregamos. Sabe, eu vou lá em Deus porque eu sei que Ele pode resolver os meus problemas. E ai daquele que tocou no ungido de Deus. Ai daquele que falou do meu nome. Ai daquele que está falando mal de mim. Ai daquele vizinho. Ai daquela pessoa. Ai daquele familiar. Só que o que eu quero dizer para você nessa noite, que não é sobre isso que o Evangelho quer tratar. É sobre uma nova história, é uma nova vida, é uma boa nova, uma boa notícia, uma transformação. Sabe, é sobre um Evangelho que te transforma e que te coloca em um lugar do lado do seu Pai, à direita do seu Deus. É um lugar de percas também, mas de percas para o nosso eu, de percas para quem nós estamos sendo. Esse é o Evangelho do nosso Senhor. Não um Evangelho que se caracteriza somente pelo reconhecimento pessoal, mas como o pastor Zé falou, muitas vezes pela humilhação, para que Cristo resplandeça e prevaleça sobre as nossas vidas. Então eu quero que nessa noite você abra a sua mente, porque, meu irmão, uma das coisas mais difíceis, e eu vou dizer assim, eu não vou nem falar das pessoas que não conhecem a Jesus. Eu vou falar para aqueles que já tiveram uma experiência com Cristo. É reconhecer e aceitar o quanto nós somos imperfeitos. Meu irmão, não tem coisa mais difícil do que você chegar para alguém e pedir para que ela diga para você quem ela tem sido. Eu digo isso porque muitas vezes eu, como pastora, na hora que eu ia confrontar ou discipular alguém, essa pessoa olhava para mim e dizia assim: mas eu não me vejo assim, eu não sou assim, porque não reconhece quem é. Muitas das vezes eu fui aquela que, quando o pastor falava sobre arrependimento e falava sobre pecados, eu permanecia ali sentada e me perguntando que tipo de pecado eu tinha. Eu disse: meu Deus, eu só posso ser uma perfeita. Não sei porque eu ainda estou na terra e como ela não me vomitou ainda de tão santa que eu sou. Porque um relacionamento com Cristo, Ele vai mostrar a necessidade diária do arrependimento que nós precisamos ter. Porque nós não somos bons, mas a graça de Cristo superabundou sobre a nossa vida. Mas essa graça vai revelando para nós quem nós estamos sendo. E uma das coisas mais difíceis é quando um líder, eu digo um líder ou um pastor, chega para um outro pastor, ou um supervisor chega para um líder
E que quando passa aquele feedback negativo para a pessoa, ou o esposo passa o feedback negativo para a esposa, ou o pai para o filho, ou até mesmo aquele filho que tem buscado o Senhor e passa um feedback negativo para o pai. Gente, a gente só falta endemoniar, né? A gente só falta criar uma situação, porque nós não aceitamos ouvir muitas vezes a verdade de quem nós estamos sendo. E algo que eu quero alertar você, algo que eu quero dizer aqui nessa noite para você, é que se você não tem vivido o conselho que você tem dado, feche a boca. Se você não tem sido verdadeiro naquilo que você tem falado, ou naquilo que você tem expressado para alguém, é melhor que você feche a boca, porque senão você vai ser considerado diante do reino de Deus um hipócrita. Porque o que Cristo deseja para nós nesse tempo é que uma igreja madura pregue e viva aquilo que ela está pregando. Ou você acha que Jesus virá buscar uma noiva negligente e mentirosa? Não. Jesus vem buscar aqueles que se reconhecem como pecadores, que se arrependem, mas que precisa de uma mudança genuína de vida, dentro e fora da igreja, dentro da sua casa e no seu trabalho, na sua escola e na faculdade, aonde quer que você esteja, você é representante do reino de Deus. Você anuncia a bondade, você anuncia a transformação, você anuncia uma boa nova. Então, se você, meu irmão, não tem se enxergado nesse tempo, ou não tem reconhecido o quão pecador você é, você passa, meu irmão, a não reconhecer a graça soberana de Deus sobre a sua vida. Deus nos transforma, mas não nos transforma para nos tornarmos pessoas soberbas, indiferentes ao mover de Deus. Deus nos transforma para que nós nos tornamos como Ele, mansos e humildes de coração. E sabe o que é que tem muitas vezes expulsado pessoas do nosso meio? É porque nós somos bons demais, santos demais, ao ponto de não aceitar o pecado da outra pessoa, de um neófito, eu digo, de uma pessoa que está chegando na igreja agora. Então é o tempo de Jesus voltar, mas é o tempo de Jesus voltar para uma igreja que entende o que é humildade, que entende o que é arrependimento, que entende o que é viver de fato santidade, uma santidade genuína, não uma santidade arrogante, mas uma santidade onde expressa o amor de Cristo, aonde expressa a vontade de Cristo. E sabe o que é? Que muitas vezes eu falei desse coração enganoso e tem contribuído para um coração corrupto. É exatamente isso. Não nos reconhecermos, não tratarmos com os nossos próprios delitos. Porque eu enxergar o pecado do meu esposo que está do lado de fora é muito fácil, mas quando ele vem falar ao meu respeito, eu só falto, não, mas não é assim, eu fiz isso porque você fez isso. A velha justificativa, aquela velha justificativa de mostrar muito mais que o outro é culpado e eu não. Nós precisamos, meu irmão, nesse tempo, viver a verdade do Evangelho. Nós precisamos resplandecer quem de fato o Senhor é nas nossas vidas. Porque o que nós precisamos nesse tempo é ofuscar o império das trevas, é prevalecer, é sobressair ao império de Satanás.
Ou você acha que Satanás baixou as guardas? Não. Não baixou. Satanás está o tempo inteiro buscando motivos para te tirar da presença do Senhor, criando situações para te afastar da promessa de Deus, criando ilusões, falsas verdades, mentiras, vestidas de verdade, para te afastar do propósito de Deus e para te fazer um crente derrotado. Satanás não deixou de investir, meu irmão, na sua vida. Eu digo isso, sabe por quê? Porque muitas vezes nós vivemos distraídos, estamos tão envolvidos com aquilo que é natural, que às vezes a gente esquece. A gente esquece de orar, a gente esquece de ler a Bíblia, a gente esquece de tirar um momento com o Senhor. E é aí, nessas fragilidades, que Satanás entra na nossa vida. É nessas fragilidades e vulnerabilidades que Satanás nos ataca e nos leva para distante da presença do Senhor. A nossa caminhada, meu irmão, ele precisa ser envolvida pela glória da verdade de Deus. A nossa caminhada, ela precisa ser uma caminhada constante, de glória em glória. Sabe, de crescimento em crescimento, de maturidade em maturidade, para que o nosso coração, que é enganoso, não nos desvie da promessa de Deus. Para que o nosso coração, que é enganoso, não fixe, não olhe somente para a promessa e esqueça desse Deus que te prometeu. O que Israel viveu foi exatamente isso. Eles fixaram tanto nos acontecimentos, eles olharam tanto para os milagres, eles queriam tanto a manifestação daquele poder de Deus, que eles esqueceram que Deus era que produzia tudo aquilo. E eles acabaram se desviando. Uma nova geração entra na terra de Canaã, e aquela nova geração, ainda assim, depois de enxergar todos os milagres de Deus, continuam com o coração corrompido, sem obedecer verdadeiramente ao Senhor. Sabe? O que nós precisamos nesse tempo é identificar nos nossos corações o que ainda tem nos afastado da promessa de Deus e do Deus da promessa. Precisamos olhar para o nosso coração e perceber o que dentro de nós tem nos afastado do Senhor e de viver a plenitude na presença dele. Porque deixa eu dizer algo para você. Assim como nós cantamos, aquele que pisou no Santo dos Santos, aquele que desfrutou da verdadeira presença de Deus, aquele que desfrutou de uma verdadeira transformação e de uma verdadeira mudança, aquele que entendeu que no Senhor é o melhor caminho, que no Senhor há a melhor alegria, que no Senhor há um destino, que no Senhor há um futuro, não sabe viver, meu irmão, em outro lugar, e muito menos pensa em desistir desse lugar. Quem de fato desfrutou dessa água viva, quem de fato desfrutou desse perdão, não consegue viver em outro lugar, não consegue desejar outro lugar, não consegue olhar para trás. Por mais que o meu irmão do lado me fira, mas eu, quando olho para Jesus e enxergo a perfeição que Ele é, eu não consigo viver em outro lugar que não seja na presença dEle. Israel olhou para trás e desejou o Egito de novo, porque não conheceu o Deus de Moisés, porque não desejou conhecer
o Deus que estava sobre os montes. Eles pediam para Moisés ser esse intermediador, esse intercessor. Mas agora você tem acesso livre para você desfrutar muito mais do que um dia Moisés desfrutou da glória de Deus. Muito mais do que Israel provou naquele tempo, nós hoje temos o privilégio e a oportunidade de desfrutar no Senhor. Muito mais é nos entregue nesse tempo, porque o nosso Jesus falou sobre isso. Ele disse que muito mais coisas nós faríamos no nome dele. Então, se Moisés teve o privilégio de ver a glória de Deus, nós temos o privilégio de sentir, viver e permanecer nessa glória de Deus. Então, meu irmão, nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos, nesse tempo, abrir mão do nosso coração corrupto, abrir mão do nosso coração enganoso, para desfrutar da verdade do Senhor. Eu quero citar aqui na Bíblia um exemplo de um homem que teve tudo para viver uma promessa plena no Senhor. Tudo para viver uma vida de riqueza, de honra, de glória no Senhor. Está lá em 1 Reis, capítulo 11. Um homem que não era conhecido, que não era ninguém, era um homem comum. Mas lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29. Eu vou ler só um resumo, são poucas partes, mas se você tiver a curiosidade ou desejo, você pode ler em casa. E lá em 1 Reis, capítulo 11, no versículo 29, diz assim: aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aias de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aias pegou a capa nova e que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quenos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Vamos ficar somente até aí. Porque eu citei Jeroboão. A gente sabe e ouviu aqui que Salomão desfrutou de uma riqueza sobrenatural, de uma sabedoria sobrenatural. E no final, Salomão, infelizmente, se rende a outros deuses devido aos casamentos que ele fez com outras nações. E aí, devido a essa aliança de casamento, ele acaba traindo a promessa de Deus. Acaba traindo essa aliança que o Senhor havia feito com Israel. E aí o Senhor levanta outro homem chamado Jeroboão. Quando você vai ler no início, você percebe que Jeroboão era um homem comum. Não tinha linhagem, não tinha vínculo com a realeza. Mas o Senhor decide levantar esse homem. E diz que por conta de um determinado juízo, devido à desobediência de Salomão, ele ficaria com 10 tribos. E o filho de Salomão, que assume logo após, ficaria com 2 tribos. Mas o que me intriga em Jeroboão é que quando ele assume o reinado de Israel, logo em seguida, ele começa a vivenciar um medo. O medo da perca do trono. Porque ele diz assim: eu não tenho como enviar o povo de Israel lá para Jerusalém
porque era lá onde o povo de Israel faria os sacrifícios. Porque quando eles chegarem lá em Jerusalém, eles vão ver quem é Deus, reconhecerão quem é esse Deus, e aí ficará por lá, e eu vou perder o meu trono. Então sabe o que eu vou fazer? Vou levantar 2 bezerros de ouro aqui e vou declarar que esse Deus foi que tirou Israel do Egito. E você percebe a loucura desse rei. Como assim um rei que o Senhor estabeleceu uma promessa? Como assim esse rei que está vivendo e desfrutando do sobrenatural de Deus, de uma promessa? Um rei que estaria cheio de riquezas, de glória, de poder, porque estaria ali reinando sobre 10 tribos, sobre um povo vitorioso, o povo de Deus. Ainda assim se leva e se deixa se corromper. Que coração enganoso o coração de Jeroboão. Que coração enganoso e cheio de corrupção Jeroboão teve. Que coração desejoso por aquilo que era muito mais terreno. Que coração que se deslumbrou muito mais pela riqueza que a promessa daria a ele, do que o Deus que ele estava servindo, do que o Deus que prometeu. E a primeira vez que eu li isso aqui, eu disse: meu Deus, eu não acredito que esse homem fez isso, que loucura é essa? Mas ao longo da minha caminhada eu percebi que muitas vezes o meu coração estava como o de Jeroboão. E caminhando lado a lado de algumas pessoas, infelizmente o coração de muitos está como o de Jeroboão. Desfrutando de uma promessa, mas distante daquele que prometeu. Desfrutando de uma alegria, mas distante daquele que prometeu. Desfrutando de uma unção dominical, e quando chega na segunda-feira, distante do Deus que derramou no domingo essa unção. Um Deus que prometeu uma liderança, o Deus que prometeu um pastoreio, o Deus que prometeu uma supervisão, mas está ferindo o povo de Deus. Que deixa subir para a cabeça, que deixa a unção ser mais importante do que o amor, do que o vínculo, do que a confiança. Ou um liderado que Deus faz promessas, que Deus diz promessas, mas que no primeiro confronto de caráter desiste do Deus que prometeu. Quem nós estamos servindo nesse tempo, igreja? Você acha que os últimos dias ficariam fáceis? Não. Você acha que os últimos dias ficaria mais tranquilo? Não. São nesses últimos dias que a igreja precisa prevalecer e resplandecer a graça e a glória de Deus. É nos últimos dias que a igreja precisa amadurecer e crescer no Senhor e desfrutar de ter um Deus verdadeiro. Sabe o que é que eu enxergo muitas vezes? E uma das coisas que traz uma preocupação é a idolatria do eu, que foi exatamente o que Jeroboão viveu nesse tempo, que distanciou ele de Deus, que tem levado muitos de nós a viver uma vida ministerial, de comunhão com os irmãos, até dentro das nossas próprias casas, fracassados. Olhar muito para quem nós, para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa ferida, para as nossas mágoas, para as nossas dores. Ah, porque eu fui ferido por A, porque eu fui ferido por B, porque eu fui ferido por C. Ah, não, porque o meu líder me confrontou nisso, ou o meu supervisor me confrontou nisso, e eu não gostei. Vou me fechar, vou me sentar no banco, não vou servir mais. Não vou mais olhar para o Deus que me prometeu. Porque nós estamos muito mais preocupados com a promessa do que olhar para o Senhor, o povo de Deus. E chegou o tempo da igreja amadurecer.
Chegou o tempo de falarmos muito mais do amor de Cristo, da vinda de Jesus. Mas muitas vezes nós somos parados e pausados, sabe por quê? Porque se a gente for falar muitas vezes da vinda de Jesus, da maneira que você está, você não vai para o céu. Porque nós não estamos comprometidos em mudança com o nosso caráter. Precisamos mudar. Precisamos caminhar, povo de Deus, vivenciando a novidade de Cristo, que é uma mudança de vida, de um estilo de vida, da maneira de pensar, das nossas opiniões. Sabe o que tem levado muitas vezes o fracasso? É uma fé superficial. Um coração que é enganoso, ele tem essa fé superficial, ela tem essa fé imatura. Um coração enganoso faz a gente ter pensamentos e opiniões diferentes. E eu não falo aqui de um gosto, de um jeito, de um cheiro. Eu estou falando do propósito de Deus, que muitas vezes nós não estamos vivendo essa unidade perfeita, porque estamos com o nosso coração tão corrompido por opiniões contrárias, ou por pensamentos contrários, que ao invés da igreja avançar, acaba paralisando. Ao invés da igreja prevalecer, acabamos paralisando. Deixa eu dizer uma coisa, algo que eu até brinco com meu marido, muitas vezes. Tem muita carne para pouca unção. Tem muito eu. Tem muito olhar para si, tem muita idolatria aqui nesse lugar. E é o tempo de abrir mão da idolatria do eu. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, meus irmãos. Quem caminha com Cristo precisa entender que é uma constante perca do eu. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu me submeto. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu me esvazio de mim. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu deixo de ser eu e passo a deixar que a luz de Cristo reflita sobre a minha vida. Quanto mais eu me aproximo de Deus, a gente esquece das promessas, porque se torna um segundo plano na nossa vida. Porque estamos tão envolvidos na glória de Deus. Estamos tão envolvidos na verdade de Deus. Assim como Moisés. E lá em Hebreus, o que eu acho mais interessante é que em Hebreus vai falar sobre exatamente a atitude de Moisés, de Abraão, desses homens da fé. Que eles dizem assim, que eles não alcançaram a promessa. Moisés, ele viu a promessa de cima de um monte, ele visualizou em cima de um monte. Abraão nem sequer conseguiu ver nada. Ele recebeu a promessa e veio se cumprir na sua descendência. Sabe por que esses homens, eles prevaleceram? Porque eles não estavam presos à promessa, não. Eles estavam ligados a Deus. Eles dizem, aqui é suficiente, Deus. Eu estou aqui, de cima, olhando a promessa. Aqui já é suficiente, Deus. O mais importante é a tua presença. O mais importante é que eu não te perdi. O mais importante é que eu não morri com os outros no caminho. É que eu não desisti. O mais importante, povo de Deus, nem que você não viva o cumprimento da sua promessa, mas se você está em Cristo, se você conseguiu viver um relacionamento intenso com o Senhor, pode ter certeza que no céu você não sentirá falta de nada disso. No céu você não vai sentir falta de nada. E lá em 1 Reis, vou ler só mais um pouco, capítulo 12, vai falar exatamente de quando Jeroboão faz e cria esses altares. E diz assim, olha, 1 Reis 12, 25.
Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou ali a residir. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se esse povo subir e fizer o sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Eu quero só enfatizar mais uma vez isso aqui, só para que a gente comece a quebrar os ídolos que estão dentro do nosso coração, a quebrar o amor pela promessa, a quebrar a motivação pela promessa, porque tem pessoas que só caminham se receber uma palavra do Senhor. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não vou mentir, eu já cheguei desejando entrar na igreja e receber uma palavra de alguém. Quem nunca? Que atira a primeira pedra. Mas quando eu chego na igreja, e que por mais que o meu coração deseje isso, eu chego na igreja e eu digo assim: Senhor, se o Senhor quiser falar, o Senhor fala. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor também não fala. Porque quem manda é o Senhor. E de uma maneira ou outra, quando eu chego na igreja, se uma pessoa, um profeta vem ou não, eu estou tão ansiosa e tão desejosa pela palavra do Senhor, que um louvor é suficiente para falar o meu coração, que uma palavra é suficiente, que um abraço é suficiente para falar o meu coração. E eu saio daquele lugar renovada pelo Senhor. Esse é o tempo de começar a amar o Deus que te prometeu, e não só a promessa. E eu quero só finalizar com algo. Quando a ministra Elisa, ela falou sobre o avivamento, e eu folheando a Bíblia antes de casa, veio uma confirmação no meu coração, para que se levante nesse tempo Josias. E sabe quem foi Josias na Bíblia? Foi um homem que trouxe uma reforma no ambiente que ele estava. Jeroboão, no reino de Israel, levantou altares idólatras. E nós já entendemos que nós precisamos deixar de sermos Jeroboões, deixarmos de sermos conduzidos pelo coração enganoso e olhar para o Deus que nos prometeu, olhar para o Deus da promessa, o dono da promessa. Mas nós precisamos também nos levantarmos como Josias, porque precisamos deixar de ser alguém, mas nós precisamos caminhar avante. Não podemos deixarmos de ser e paralisar. Nós precisamos dar uma continuidade na obra do Senhor. Nós precisamos prevalecer, nós precisamos avançar no Senhor. E enquanto Jeroboão, no começo do reinado, ele faz um escarcéu de idolatria ali para Israel, lá em Judá, no final, se levanta Josias. E Josias, ele fez uma reforma extraordinária naquele tempo em Judá. E diz assim, ó: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou, isso é lá em 2 Reis 22. E começou a reinar. E reinou 30 anos. 31 anos em Jerusalém. E aí Josias fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, o seu pai. Não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E a Bíblia, ela vai relatar que não houve nenhum outro rei como Josias depois da morte de Davi. Então essa criança de 8 anos de idade se levanta para reinar sobre uma nação corrompida, idólatra, porque Judá também se corrompe.
Judá também faz aliança com outras nações e levanta ídolos dentro da nação também. Jerusalém se destrói. E Josias faz a primeira coisa: se levantar e reparar o templo do Senhor. E esse reparo no templo do Senhor não era a estrutura, mas era a respeito dos sacerdotes, dos ministros que estavam lá corrompidos, com o coração enganoso, sendo guiados pelos seus próprios preceitos, pelos seus próprios entendimentos. E Josias se levanta no meio daquele povo e diz assim: olha, ou vocês se consertam, ou vocês se convertem verdadeiramente ao Senhor, ou então é melhor que todo mundo morra. Porque é impossível revelar a glória de Deus aonde não existe santidade. É impossível revelar o caráter de Cristo quando o povo dele está vivendo picuinha e fofoca dentro da igreja. É impossível revelar a glória de Deus quando uma liderança não caminha unida com o seu pastor, ou um supervisor não caminha na mesma visão, não da nova aliança, mas do amor em Cristo, por vidas e por Ele. É impossível revelar o caráter de Cristo com um povo que anda cheios de feridas, mal curadas. E Josias precisa se levantar nesse tempo, com 8 anos de idade, para um povo que muitas vezes estava há anos dentro da igreja, há anos entendendo a palavra do Senhor. Aí será possível que Deus vai precisar levantar a próxima geração para fazer aquilo que nós precisamos fazer, para fazer aquilo que nós precisamos viver e avançar? Será que a gente vai precisar do Kid se levantar e se posicionar para que o avivamento aconteça, para que essa reforma na nossa vida aconteça? E depois Josias acha o livro e lê o livro para todo o povo, para que o povo caminhe em ordem, caminhe segundo a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu falar algo para você. Eu sei que é importante e é bom e eu escuto, mas não dá para viver de reels, de pessoas que nós admiramos, pessoas de Deus. Não dá para viver. Sabe o que Josias precisou fazer? Pegar o livro da lei e ler todinho, todo o livro da lei, para que o povo caminhasse de acordo com a palavra de Deus. E ele leu para todo mundo ali. Ele leu. E às vezes nós estamos nos alimentando somente de pequenas mensagens ou de pequenas frases que a internet proporciona para a gente. A palavra do Senhor diz que nós precisamos meditar de dia e de noite. Ele fala que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é a direção. Ela mostra o caminho. Ela mostra a verdade. E enquanto os nossos corações estiverem alimentados de pequenos reels ou de pequenas palavras na internet, o nosso coração facilmente se enganará, facilmente se corromperá com as circunstâncias ou as ideologias que o mundo tem pregado. Então Josias leu a lei todinha para aquele povo, inculcar na cabeça: olha, Deus diz isso, isso, isso e isso. E ali o povo renova a aliança através dessa leitura. E Josias vai realizar a reforma. Sabe o que é que Josias foi fazer? Foi quebrar os altares de Baal na cidade de Judá inteira. Tinha altar levantado debaixo de árvore, ele exterminava. Tinha altar levantado na praça, ele acabava com o altar. E ele precisou fazer essa reforma em todo Judá, em toda Jerusalém.
Então o que é que nós estamos esperando nesse tempo para sermos como Josias? Deixarmos de ser Jeroboão, mas nos levantarmos como Josias. E a partir dali, um avivamento aconteceu naquele lugar. Apesar de que depois eles são cativos na Babilônia, mas havia remanescentes, havia intercessores, haviam ainda aqueles que não se corrompiam mesmo no meio da Babilônia. Mas Josias foi uma referência para aquele povo. Josias foi o precursor de uma nova reforma ali em Judá e Jerusalém. E nós precisamos ser essa reforma na vida das pessoas. Nós precisamos ser essa reforma na escola, no trabalho, nas nossas casas principalmente. No meio dos nossos familiares principalmente, nós precisamos ser essa reforma. Então algo que eu quero dizer para você: levante-se nesse tempo. O Senhor já te ungiu, o Senhor já te escolheu, o Senhor já realizou a obra dele sobre a sua vida. O Senhor já te resgatou, o Senhor já te chamou. Eu tenho certeza que alguma promessa você já recebeu de Deus. Algo o Senhor ele já te entregou. Mas nesse tempo, não olhe só para a promessa, não olhe só para o seu coração. Olhe para o Deus que te prometeu e se levante nesse tempo. Se levante no meio das pessoas que necessitam que essa glória resplandeça. E deixa eu dizer, não precisa você ser uma pessoa eloquente com a palavra, ou um pastor, ou seja lá o que for, um líder. Só precisa você entender que você ama verdadeiramente o Senhor. E esse amor que você tem por Jesus é suficiente para você se levantar. O amor que você dedica ao Senhor é suficiente para você se tornar um Josias da sua geração ou da sua casa.